Queridos amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus possam envolver os nossos corações em muita paz, em muita harmonia. É uma alegria podermos estar juntos virtualmente para iniciar uma série de palestras em torno de Jesus e os seus apóstolos. A cada novo encontro, nós vamos falar sobre a vida de um dos seguidores de Jesus. Uma pesquisa realizada em diversos livros da nossa literatura espírita e convencional, onde buscamos algumas informações e compilamos na trajetória de cada um desses seguidores que puderam nos legar grandes exemplos para a nossa jornada. Durante todo o nosso trabalho em torno da vida de Jesus e os seus apóstolos, nós dedicaremos essas lives como uma atividade ou um recurso para arrecadar fundos para a Fraternidade Sem Fronteiras. Essa organização que tem levado auxílio a muitas pessoas, tanto no Brasil quanto na África. Se você ainda não conhece a Fraternidade Sem Fronteiras, oportunamente entre no site. Este site que está aparecendo aqui no nosso vídeo. Entre, conheça, apadrinhe, participe desta obra que tem nos proporcionado também a alegria de poder servir. Nós vamos, inclusive, assistir um vídeo que fala a respeito da Fraternidade Sem Fronteiras. Assistam conosco e venham conhecer essa instituição. Nós temos um sonho. O sonho de que todos se reconheçam como irmãos e acolham uns aos outros. Um forte chamado do coração nos levou à África. E no berço da humanidade nasceu também o nosso sonho de fraternidade. Encontrei fome, falta de água, doenças, e ali eu quis implantar a primeira unidade de trabalho amparando 70 crianças órfãs de pai e mãe. O desejo sincero de vencer a fome e construir um mundo de paz atraiu mais corações com o mesmo ideal. Um a um foram chegando voluntários, padrinhos, apoiadores de muitos lugares do mundo, e a fraternidade expandiu entre os povos. Hoje, 11 anos depois dos primeiros passos, a Fraternidade Sem Fronteiras realiza projetos em 4 países da África e em várias cidades do Brasil, todos mantidos pela doação continuada do tempo, da moeda e do conhecimento de milhares de pessoas. Uma obra humanitária coletiva, transformadora. A fraternidade salva crianças da severa desnutrição, educa, cria oportunidades de estudo e acesso à universidade, perfura poços artesianos, oferta água limpa e dá vida ao solo para o cultivo sustentável. Constrói casas dignas para vovôs, vovós e famílias, criando novas comunidades. Capacita para o trabalho e promove a renda, incentivando a autonomia e a autoestima. Essas e tantas outras ações fraternas desenvolvem-se em 68 polos de trabalho, onde atuam 500 colaboradores e uma grande corrente de fraternidade. Juntos, acolhemos pessoas refugiadas de seus países de origem, crianças e adultos com doenças raras, famílias do sertão nordestino, instruímos música, ajudando a formar crianças e jovens. Apoiamos o recomeço de vida de pessoas em situação de rua e de dependentes químicos. Acolhemos crianças da África.
valores da causa, as ações continuadas, a obra coletiva de amor receberam reconhecimento e incentivo com os prêmios Você e a Paz na categoria Instituição que Realiza e Prêmio Inspiração. Você não vai ajudar a pessoa porque ela é uma pessoa pobre ou coitada. Não. Você vai se movimentar porque ele é teu irmão. Estamos vivendo a fraternidade. Adeptos de diferentes religiões, filhos de diversas nações, negros, brancos, pobres, ricos, somos um só povo, um só coração. E sonhamos com um dia em que não haverá mais fome e todos viverão com dignidade e como irmãos. Vamos juntos, vamos mais longe. O pouquinho de cada um pode mudar o mundo. Apadrinhe, doe o seu amor. Não há como não nos emocionar assistindo este vídeo que fala de uma trajetória de uma instituição que há 11 anos tem realizado um trabalho de auxílio, dando dignidade a tantas criaturas. Durante a nossa live, o nosso encontro virtual, vai aparecer aqui na tela o QR Code. Basta você apontar a câmera do seu celular para ele e abrirá uma tela onde você poderá fazer a sua doação, o valor que desejar, para auxiliar que essa instituição possa continuar realizando as suas atividades. Então, durante todo o transcurso do nosso trabalho, durante a nossa palestra, o QR Code ficará à disposição de todos vocês. Juntos podemos fazer muito mais. Mas antes de nós realizarmos o nosso encontro, a nossa palestra, que hoje será em torno do apóstolo André, o apóstolo da alegria, nós queríamos convidar os nossos internautas para que possamos nos sintonizar com o mais alto por meio de uma oração cantada. Vamos buscar elevar os nossos pensamentos para que juntos possamos refletir em torno do Evangelho de Jesus. Hoje nós contaremos com a participação de um casal muito amigo, Renato Mota e Patrícia Lobato, que tem por meio das suas músicas levado a mensagem altruísta da meditação. Buscam sempre, por meio das melodias trazidas, envolver a nossa alma em muita harmonia. E hoje eles vão nos trazer a canção Em Silêncio. E é esta canção que será também a nossa prece de abertura. Acompanhem conosco, elevando os nossos pensamentos, para que então possamos conversar a respeito da temática da noite de hoje. Em silêncio, um momento, esse canto vim de ouvir. É Jesus que docemente vem chamando. Vinde todos a servir. Vinde todos a servir. Em silêncio, um momento, este canto vim de ouvir. É Jesus que docemente vem chamando. Vinde todos a servir. Vinde todos a servir. Em silêncio,
gente vem chamando, vinde todos a servir, vinde todos a servir, vinde todos a servir. Queridos amigos, depois de assistirmos o vídeo da Fraternidade Sem Fronteiras, depois de termos nos envolvido com essa canção em forma de prece, preparemos então os nossos corações para essa viagem, uma viagem no tempo, a fim de podermos conhecer um pouco mais André, o apóstolo da alegria. André era filho de Jonas e Maria. Havia nascido na pequenina aldeia de Betsaida. Um homem robusto, másculo, valoroso, judeu, estudioso das tradições da Torá hebraica, buscava fundamentar as suas atitudes, sempre pautado nos ensinamentos deixados pelo grande legislador hebreu Moisés. Quando rapazote, André adorava escutar as velhas histórias, principalmente aquelas em torno da famosa Babilônia. Um dia, nos festejos que se processavam na cidade de Tiberíades, onde ele se encontrava de passeio, ele pôde conhecer um ancião, um contador de histórias daquela época, que logo atraiu André como seu ouvinte. O historiador ou o contador de histórias era chamado Tatier Monra. Era um homem relativamente conhecido por aquelas paragens, que sempre reunia pequenina multidão para que pudesse escutar as suas mensagens, as suas histórias, que sempre tinham um cunho moral, de ensinamento àqueles corações. E Tatiana Monra, com seu cajado na mão, envolvendo a todos aqueles que estavam ali presentes, começou a contar. A Babilônia era o centro de atrações mais poderoso de todo o mundo. Os antigos diziam, inclusive, que os deuses, eles vieram de regiões celestiais e abriram seus braços para poder protegê-la através do rio Tigre e Eufrates. Os pés que seguram esse corpo é o Golfo Pérsico. A garganta do diabo era que bebia todo o líquido desses dois rios, que à época protegiam a grande Babilônia. Com a proteção dos deuses, a região cresceu e mais cresceu. Vinha gente de todas as partes do mundo para visitar aquela região que era próspera. E quando chegavam à Babilônia, não desejavam sair de retorno para suas cidades e acabavam fixando residência naquele local. Como vinham pessoas de diversas partes do mundo, os costumes, as crendices, as línguas de cada povo eram muito diferentes. Eles acabavam por brigar uns com os outros e começaram a se unir pela lei de sintonia e afinidade. Então, na Babilônia, começaram a surgir tribos, pessoas que se uniam pela linguagem que tinham, pela cultura que abraçavam, pela religião que seguiam, e acabaram, então, por estabelecer grandes guerras, muitas batalhas, que inclusive terminavam somente com a morte de um dos clãs. Uma tribo chamava-se ódio, a outra chamava vingança,
Havia a tribo ciúme, tristeza, hipocrisia, luxúria. Havia a mentira, a maledicência, a brutalidade, a tribo orgulho e tantas outras. Certo dia, porém, um dos grandes festejos, na praça da Babilônia, todas aquelas tribos se encontraram e começou uma guerra sangrenta. O sangue corria tanto que as águas do rio Tigre e Eufrates foram tingidas e a garganta do diabo bebia o sangue de toda aquela gente. Os deuses, quando viram o que estava acontecendo, enfureceram-se. E então do céu veio uma bola de fogo que caiu no meio daquela praça e houve uma explosão. Uma explosão tão grande que a Babilônia se espatifou, quebrou-se em muitos pedaços. E é claro que adveio a dor, o sofrimento. Foi tão grande aquela movimentação de perdas que aqueles que restaram de cada tribo, que se salvaram, espalharam-se por vários lugares do mundo. E é por isto que, segundo a crença, a lenda, nós temos na Terra muitas nações, cada uma delas falando uma língua diferente. É como a lembrança daquela antiga Babilônia que se espatifou naquele dia do grande festejo, mas vivendo até hoje, brigando umas com as outras. Depois deste acontecimento, os deuses se acalmaram e vieram visitar as ruínas da cidade. Prometeram enviar um filho da luz, um profeta ainda maior, que pudesse trazer ao povo a mensagem do amor, que os convidassem a poder falar uma única língua, que aprendessem com ele, que seria manso e humilde, a amar uns aos outros. Esse será o Cordeiro de Deus, o Messias. Não mais haverá brigas na terra. Esqueçamos a Babilônia e procuremos desde hoje a procurar esse profeta, acompanhá-lo para toda a eternidade. Quando Tatiê Monrá acabou de narrar essa história, o povo estava embevecido, envolvido por aquelas palavras, e André nunca mais ouviu falar da Babilônia como aquele homem tinha falado naquela noite. O seu coração foi tocado de uma forma diferente, e aquela mensagem não saiu do seu coração. Quando André retornou para a cidadezinha onde morava à época, a cidade de Betsaida, ali residia com a sua família e com seu irmão Simão, bem mais velho do que ele. Em casa, entusiasmado nos arroubos da juventude, ele era muito jovem naquela época, contou então para Simão Barjonas tudo aquilo que ele havia escutado. A história que havia sido narrada por Tatiê Monrá. E quando André, com minúcias, contou ao seu irmão o que havia escutado da boca daquele ancião, eis então que o irmão mais velho deu uma grande gargalhada. Meu irmão, todos nós já ouvimos falar desse Tatiê Monrá. Ele é um louco. Ninguém vai na conversa desse homem. Esqueça-o e esqueça também essa história. Muito embora Simão tivesse uma larga experiência, bem mais velho do que André, mas sempre que o jovem recordava-se da história contada por Tatiê, ele meditava. Não havia se convencido do que o seu irmão havia lhe dito
acerca do contador de histórias. O tempo foi passando e, com sua família, André mudou-se para a cidade de Cafarnaum, onde passou a ter uma sociedade com seu irmão Simão. Simão havia se casado e, juntamente com a esposa, com a sogra de Simão, André residia junto com eles na casa, às margens do mar da Galileia, na cidade de Cafarnaum. Eles eram pescadores de profissão. Nos dias de descanso, André aproveitava o tempo para poder confraternizar com os amigos. Sempre queria estreitar as suas relações com as pessoas ao derredor, buscando firmar grandes elos de amizade. E ele costumava sempre, nesses dias de descanso, visitar Betânia, uma cidade que fica localizada ao sul do Rio Jordão, perto de Belém, de Jericó e de Jerusalém, localizada nas terras da Judeia. Bastante social, André, ele sempre ia a esta região e formava e estabelecia elos com aqueles que não conhecia. Buscava sempre se confraternizar. Muito desembaraçado na sua fala, no seu modo de ser, muito alegre, com muita gentileza. Ele sempre buscava ponderar, conversar sobre a vida. Tinha alguns conceitos bem diferenciados do modo que nós devemos encarar a nossa existência aqui na Terra. Numa dessas viagens, o pescador se aproximou de uma família em Betânia e foi neste momento que ele conheceu uma jovem que despertou dentro do seu coração um sentimento que ele ainda não havia sentido por ninguém. Era um afeto tão profundo por aquela jovem de rara beleza que se chamava Betsan. Carinhosamente, na intimidade do lar, era chamada Bete. Com uma beleza incomum, não apenas a exterior, mas também a beleza interior, ele foi logo estreitando os seus laços. Eram pessoas extremamente cultas. Aquela família gostava da lavoura, da pecuária, embora eles não precisassem, porque os seus ancestrais já haviam deixado uma larga soma de dinheiro. André sentia algo profundo por aquela jovem e agora, sempre que podia, vinha à cidade de Betânia para conviver com aquela família. No entanto, mesmo sentindo tudo o que estava percebendo ao seu derredor, na sua intimidade, André decidiu que não ia contar nada para sua família, para o seu irmão, dos sentimentos para com Bete, porque eles eram estrangeiros, e ele temeu que isso pudesse trazer algumas dificuldades. O povo judeu daquela época acreditavam que os relacionamentos deveriam ser com os da própria raça, para evitar, inclusive, que as culturas pudessem se misturar, os conceitos religiosos. Mas André estava além desses conceitos sociais, ele queria mesmo escutar, era o seu coração. E o tempo foi passando, André foi convivendo com Betsan, com a sua família. É claro que os amigos de Cafarnaum, seu irmão Simão, logo começou a perceber que algo estava de diferente. André estava mais feliz, mais contagiante, viajava com muito mais rapidez, indo muito mais vezes à cidade de Betânia, e logo pensaram que alguma coisa estava acontecendo. Mas aí, há algum tempo, eis que numa certa ocasião, quando André partiu para Betânia, levando muito peixe seco, da melhor qualidade,
para aquela família, quando ele entrou na cidade, ele sentiu algo no seu coração. O coração disparou, as pernas ficaram trêmulas, as mãos suarentas. Ele não sabia o porquê. Foi quando alguns homens eles vieram para dar a terrível notícia. Betsan havia falecido. A única coisa que manteve André naquele momento de pé foi a sua fé. Foi a certeza de que Deus tudo sabe, tudo provê. E logo lembrou-se dos estudos, de todo aquele conhecimento que ele dispunha por meio dos ensinamentos deixados por Moisés. A confiança, a coragem. E com muita dificuldade, ele foi ao encontro dos pais de Betsan na residência em que eles moravam. Quando André chegou ali, encontrou os dois acamados. Não souberam lidar muito bem com a morte da filha. Ambos já bem idosos. André os abraçou. Os três choraram juntos, ali colocando para fora as emoções, os sentimentos. A saudade também é uma expressão de amor. Mas aquele dia, como que se o pai de Betsan estivesse esperando a chegada de André, o pai não suportou e naquela mesma noite se despediu do mundo. E a mãe, que havia sofrido um ligeiro derrame que a deixou presa na cama, precisou ser cuidada por pessoas que eram pagas para esse serviço. André, desvelado, muito cuidadoso, cuidou para o sepultamento do pai de Betsan e também cuidou para que a mãe da sua amada pudesse receber todos os cuidados necessários para levar uma vida relativamente tranquila, com auxílio de pessoas que pudessem ajudá-la. Ele volta para a cidade de Cafarnaum, mas já não era mais o mesmo. Todos começaram a perceber a diferença de comportamento de André, a tristeza que invadiu a sua alma. Ele não disse nada para ninguém. Também ninguém nunca ousou perguntar nada a ele. Mas ele já não tinha mais aquele temperamento de alegria, de sorrisos. Já falava somente o estritamente necessário, não trazia mais uma boa comunicação. E eis que as pessoas ao redor acabaram por respeitar o seu comportamento. Um ano depois da morte de Betsan, eis então que certo dia, quando André estava no mar da Galileia, pescando, ele estava juntamente com seu irmão Simão. Os dois estavam em barcos separados. Simão buscava respeitar o silêncio do seu irmão André. E quando chegaram ali, no meio das águas, Simão percebeu que havia esquecido à beira da praia algumas redes que iria precisar para o trabalho. Já estava à noitinha, no momento da pescaria, e então ele resolveu regressar para as margens do mar, enquanto André ficou ali sozinho. E ele pôs-se a meditar, pôs-se a recordar da sua vida, especialmente de Betsan. À sua mente vinham aquelas lembranças, as viagens a Betânia, o encontro com a família e especialmente a saudade da sua amada Betsan. Foi quando, de forma muito inesperada, ele começou a sentir uma brisa que trazia um perfume. Não era a brisa do mar, era algo diferente que tocava a sua alma. E uma voz veio trazida pelo vento. Ele ouviu nitidamente a voz de Betsan a lhe dizer: André.
muita paz em seu coração. Não sou eu quem te dou, mas aquele a quem tudo pertence, por amor. E quando André percebeu, assustou-se, porque junto ao casco do barco de madeira, ele viu a sua amada. Ali estava Betsã. Ela vestia uma túnica muito branca, os cabelos longos, negros e encaracolados, os pés descalços. Ele ajoelhou aos pés dela, chorando. Graças a Deus, graças a Deus. Bete não morreu, você está viva. Mas quando ele levantou a cabeça, talvez por causa da sua emoção, ele não mais viu o espírito de Betsã. A jovem não estava mais ali. Pôde apenas registrar nitidamente a sua voz que lhe dizia: André, eis que te espero por pouco tempo. A tua oportunidade na terra será grandiosa. Atende ao chamado da luz. Torna-te claridade junto com ela. Eu sempre estarei com você, nas alegrias, nos sacrifícios. Nunca se esqueça disso. Que a paz esteja sempre contigo. Até aquele momento, André não havia dito sequer uma palavra. Ele não queria perder as palavras que estavam sendo ditas. Ele queria registrar na sua intimidade tudo aquilo que a sua amada trazia para o seu coração. Mas quando o silêncio se fez, quando ele percebeu que já não estava mais com a presença dela ao seu lado, como um louco, ele começou a gritar, a clamar por sua presença, a lhe perguntar várias coisas, mas o silêncio era a resposta. O fato é que depois deste acontecimento, a vida de André transformou-se novamente. Trouxe para ele um novo impulso. A alegria retornou, as boas conversas, a boa convivência, e ele então pôde renovar as suas experiências aqui na Terra. Foi justamente nesse período que ele ouviu falar de um homem que nas margens do Rio Jordão falava à multidão. Tratava-se de João Batista, filho de Isabel e Zacarias, primo de Jesus. Certa tarde, lá estava André para poder escutar o homem que vestia com pele de carneiro ou de camelo e que alimentava-se com gafanhoto e mel. E ali às margens do rio Jordão, ele conclamava as criaturas: arrependei-vos, eu batizarei pela água, mas virá aquele que batizará pelo fogo. Vinde todos vós, arrependei-vos de vossos pecados. Era o convite que João Batista fazia a todas as criaturas, homens e mulheres. Ele era o precursor, aquele que anunciaria a chegada do grande Messias, aguardado pelo povo judeu desde há muito tempo. André encantou-se com aqueles ensinamentos e se tornou um discípulo, um seguidor de João Batista. E sempre que podia, ali estava para beber daquela fonte de conhecimento, preparando o seu coração para os dias do porvir. É óbvio que nesse interim, Jesus já havia nascido, vivia na cidade de Nazaré, juntamente com a sua família, quando, ao completar
30 anos de idade, Jesus percebe que é a hora de iniciar o seu trabalho. Então ele sai da cidade de Nazaré e vai até a região de Pela, uma região próxima à cidade de Jericó, onde ficava João Batista. E ali Jesus seria submetido ao batismo. Logo depois do batismo, Jesus fica 40 dias no monte, que ficou conhecido como Monte da Tentação. Ali pôde meditar, pôde fortalecer o seu coração para a tarefa grandiosa de amor que iria realizar. E logo quando Jesus sai daquele monte para poder realmente iniciar a sua trajetória, trazendo as boas novas de alegria, eis que naquela manhã, a coincidência não existe, estava João Batista pregando para os seus discípulos. E entre eles estavam ali André e João. Os dois eram muito amigos, viviam em Cafarnaum, e eles estavam escutando João Batista pregar. Quando João Batista vê Jesus andando pela estrada, então ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É necessário que eu diminua para que ele cresça. E foi a partir deste dia que João Batista começou a diminuir o seu trabalho, porque percebe que era a hora de Jesus iniciar o seu. E André e João, quando escutaram João Batista falar isso, não pestanejaram. E eles logo foram ao encontro de Jesus naquela estrada poeirenta. Os dois discípulos de João Batista vieram correndo e aproximaram-se de Jesus. E então o mestre por excelência, que nos conhece profundamente, perguntou: que buscais? Rabi, que quer dizer mestre, onde tu moras? E Jesus disse: vinde e vede. E eles foram, ficaram com Jesus todo aquele dia, e já era quase noite, quando eles regressaram para os seus lares. É óbvio que quando chegou em casa, André, entusiasmado, foi contar a seu irmão Simão o que havia visto, e foi por intermédio de André que Simão ouviu falar de Jesus. Porque André falava com tanto entusiasmo, dizendo que aquele era realmente o Messias. Um pouco depois, pouco mais tarde, talvez alguns dias depois desse acontecimento, eis que Jesus chega à cidade de Cafarnaum. E depois de fazer uma ligeira pregação num dos montes daquela região, no dia seguinte pela manhã, quando 2 pescadores estavam recolhendo as redes do mar, André e Simão, os 2 irmãos, eis que um meigo rabi aproxima-se deles e lhes diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Não sejais mais pescadores de peixes, mas vinde comigo pescar os homens que são perdidos no mundo. E eles, os 2, deixaram as suas redes e seguiram Jesus. Tornaram-se seus discípulos, os seus seguidores. André encheu seu coração de alegria por estar ao lado de Jesus. É claro que além da profissão da pesca, André também tinha outros atributos. Adorava imensamente a agricultura. Ele admirava a natureza com a sua grandeza, principalmente de multiplicar as coisas. Quando se plantava uma pequenina semente, ela crescia, se desenvolvia, dava frutos,
100, 60, 30 por 1. E de vez em quando ele ia para o norte da Galileia, principalmente no final do ano, porque adorava assistir às colheitas de azeitona. Por lá ele tinha muitos amigos, então ele levava os peixes secos para fazer a troca e trazia arrobas de azeitonas, que eram curtidas ali em Cafarnaum para serem usadas durante todo o ano. Então, estava sempre muito ativo, sempre muito envolto em atividades que não fosse somente a da pesca. Ao ser convidado para seguir os passos de Jesus como discípulo, esteve com o Mestre nas bodas de Caná, que foi a primeira realização que Jesus fez quando transformou a água em vinho. Muito aprenderia com a convivência com o Mestre dos Mestres. Jesus, ele sempre tinha a oportunidade de reunir-se com seus discípulos para poder conversar, para poder dialogar, trocar as experiências, falar a respeito dos seus ensinamentos. Muitas vezes Jesus pregava, falava algo, os apóstolos não entendiam, e eles tinham ocasião, principalmente no período da noite, para poder tirar as suas dúvidas. Era o momento que Jesus abria para que eles pudessem conversar. E por diversas vezes, André, ele tomou a liberdade para poder perguntar a Jesus, retirar de dentro do seu coração as dúvidas. E foi numa dessas noites, num desses encontros singulares, que André resolveu perguntar a Jesus quanto à questão da igualdade no seio da terra. A igualdade de todos os homens, aliás, uma lei divina e natural, que todos nós estamos vinculados à lei de igualdade, conforme apresenta Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Ao ser questionado então por André a respeito da igualdade no seio da terra entre os homens, Jesus então, com a voz doce, calma e serena, ele diz: André, meu filho, Deus é amor e justiça. Todos somos iguais perante o seu coração. O Pai nos ama indistintamente. Contudo, se nós formos percorrer as árvores, as florestas, não encontraremos nenhuma folha igual a outra, nenhuma árvore, nenhum animal, nenhum inseto igual ao outro. Não vamos encontrar nenhuma face, nenhum rosto igual ao outro, seja no momento da dor, da alegria, no estado da normalidade. A estrutura de cada um de nós já é diferente. Mas o grande problema da humanidade é quando alimentamos esse ideal da igualdade, pensando na igualdade do mundo, da riqueza, do domínio, do poder. Todos querem se igualar neste patamar. Será que já passou pela tua consciência, prosseguiu Jesus, dizendo a André, de sermos iguais na posição em que se encontram os andarilhos, os mendigos, os sem-teto, aqueles que estão passando pelas maiores necessidades que o destino vai lhes impondo? Será que nós pretendemos nos igualar aos velhos desvalidos, às crianças órfãs? De certo que não. A igualdade que todos, ou quase todos nós pretendemos, tem algo de egoísmo, de bem-estar próprio. Todo homem que é revoltado na vida o é porque não conseguiu atingir o seu objetivo, o lugar que outros desfrutam e que eles próprios desejavam.
Ah, André, nós devemos nos igualar no amor, na caridade sem barreiras. Devemos procurar o amor e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando Jesus terminou de falar sobre a igualdade, os olhos de André estavam cheios de lágrimas. Tivera, naquela noite, uma grande lição que nortearia a sua vida para sempre. Mais tarde, bem mais tarde, ali às margens também do mar da Galileia, na cidade de Cafarnaum, também chamado Lago de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, numa bela manhã de sol, Jesus estava dentro do barco de Simão, quando ele convocou 12 homens, a quem ele denominou apóstolos, que, segundo a palavra de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, seriam os condutores do Espírito. Entre esses 12 homens convocados estava André. Foi o primeiro da lista a ser chamado por Jesus. André tinha uma grande afinidade também com o mundo grego. Ele sentia um imenso prazer quando ouvia falar dos grandes filósofos, aqueles homens mais instruídos da terra, que haviam modificado para sempre os conceitos da vida após a morte, os conceitos da iluminação interior. E ele sabia de cor muitos preceitos de Sócrates, de Platão, seu discípulo. Os admirava pela beleza dos ensinamentos, cheios de justiça, de amor, de alegria, e sempre buscava se inteirar dos ensinamentos da humanidade. Não se fechava apenas nos conceitos judaicos. Agora que seguia Jesus, não se detinha apenas às mensagens que ele trazia. Queria cada vez mais repletar o seu coração de conhecimento, de entendimento. Certo dia, ele chegou em casa, estava exausto de muito trabalhar. Havia pescado durante um largo período de tempo, e quando ele entrou para o seu quarto, ali na sua esteira, para poder descansar, ele entrou numa profunda meditação e logo começou a se recordar desses ensinamentos da velha filosofia grega. E não passou muitos minutos, ali debruçado em alguns escritos feitos pela própria mão, que ele dormiu como uma criança, voou como um passarinho e de repente estava diante de 2 espíritos iluminados, 2 seres que se identificavam para André como Sócrates e Platão. Eles estavam ali diante dos seus olhos. E a conversa foi muito produtiva, porque André queria reverenciá-los, mas eles diziam que tinham vindo à Terra para cumprir um propósito, um trabalho, que eles haviam realizado aquilo que lhes tinham sido conferido, mas que trouxeram apenas uma pequena contribuição, porque Jesus era a luz do mundo. Jesus era o mestre por excelência. E o desejo de André, naquele instante, naquele sonho real que estava vivenciando, era permanecer junto com aqueles espíritos, aprender com eles mais coisas. E durou toda a noite aquele encontro espiritual. Quando o dia amanheceu, André acordou no corpo físico, trazendo no peito aquela sensação indescritível da alegria, do encontro com esses 2 espíritos que eram tão caros ao seu coração. E ele que já havia percebido que Jesus era um homem singular, um homem incomparável, teve mais certeza com a fala de Sócrates e de Platão. Por incrível que pareça,
Muito embora André seja um dos apóstolos de Jesus, há poucas referências no Novo Testamento em relação ao seu nome. Poucas vezes ele é citado. Muitas informações que nós temos a respeito de André vêm da literatura mediúnica, diversas obras psicografadas por Chico, por João Nunes Maia, por Divaldo Franco, que vão trazendo algumas pinceladas a respeito da sua passagem aqui na Terra. Mas no Novo Testamento, André é citado em alguns momentos muito importantes da vida de Jesus. Por exemplo, nós já falamos que ele esteve nas bodas de Caná, o primeiro encontro, a primeira realização de Jesus, quando ele realmente começa a sua tarefa de amor, convidando-nos a todos a produzir o vinho novo, o vinho simbólico do amor. Mas também André esteve com Simão Pedro, Tiago e João, quando no Monte das Oliveiras puderam conversar com Jesus acerca de um assunto que os intrigava. Especialmente o Evangelho de Marcos, no seu capítulo 13, conta que um dia Jesus estava em Jerusalém, acompanhado dos 12 seguidores, e os apóstolos ficaram embevecidos com a beleza do templo de Jerusalém, erguido pelo rei Salomão, aquelas pedras monumentais, e eles disseram a Jesus: "Vede, mestre, que bela construção, que belas pedras que compõem este grande templo de Jerusalém." E Jesus disse para eles: "Em verdade vos digo que não restará pedra sobre pedra deste templo." E ele silenciou, não disse mais nada. Então todos ficaram intrigados. No período noturno, Jesus, quando estava em Jerusalém, ele tinha um hábito de ir ao Jardim das Oliveiras, que fica no Monte das Oliveiras, o Jardim do Getsêmani, onde ele buscava a oração, buscava a meditação. E nessa noite ele foi acompanhado desses 4 seguidores, Tiago, Pedro, João e André. E eles, naquela noite, tomaram coragem e perguntaram para Jesus: quando é que não restaria pedra sobre pedra daquele templo? E Jesus faz um discurso, um sermão, que ficou conhecido como sermão profético, onde ele nos fala de coisas que iriam acontecer no transcorrer dos tempos. Entre tantos ensinamentos, ele diz que se levantariam falsos cristos, falsos profetas, que homens se ergueriam contra homens, que haveriam doenças, enfermidades, que haveriam guerras, haveria fome, miséria, muitas dificuldades, mas que isso ainda não seria o fim, que aqueles que perseverassem até o fim, esses sim seriam salvos. Então foram ensinamentos muito profundos trazidos naquela ocasião que André estava presente. Outra situação muito importante do Evangelho, que o apóstolo participou ativamente, foi na multiplicação dos pães e dos peixes, que saciou mais de 5.000 pessoas. Foi André que disse a Jesus: "Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas e que é isto para tantos?" E Jesus então pediu que fosse trazido aquilo que eles possuíam para que pudesse multiplicar. Ele deu de comer a uma multidão, saciando a todos. Porque Jesus, ele tem essa característica de poder multiplicar em nós as nossas potencialidades. Aquilo que nós oferecemos de bom, o recurso se multiplica em favor de todos quantos estejam ao nosso derredor. Poucos dias antes da morte de Jesus, ocorreu também um fato que a Bíblia narra. Alguns gregos vieram procurar Jesus, queriam falar com ele.
E esses homens gregos procuraram a Filipe, que era um outro apóstolo de Jesus, perguntando se Filipe não poderia apresentá-los ao mestre. E Filipe, ele ficou um pouco ressabiado com aquela situação, meio receoso de levar os desconhecidos até o mestre. Então ele vai até André e pede para poder auxiliá-lo. Então Filipe e André vão com os gregos até Jesus, perguntando se ele poderia conversar com aqueles homens. E é claro que o mestre os recebeu, dando-lhes também grandes ensinamentos. Logo após a crucificação de Jesus, os apóstolos, eles foram convocados a pregar a todas as nações. No dia de Pentecostes, foi o dia que Jesus ascendeu aos planos mais altos, trazendo o sermão Ide pregai, levai a minha mensagem a todos os povos e onde se fizer necessário. André estava ali presente, encheu seu coração de alegria e de paz e tomou uma parte muito importante nessa divulgação. Primeiramente, ele seguiu junto com Bartolomeu e depois foi sozinho anunciar as boas novas de alegria. Os estudiosos, os historiadores, dizem que ele pregou na Sítia, em Épiro, Acaia e Hélade. Para alguns outros, chegou inclusive André na Capadócia, na Galácia, em Danúbio, na Bitínia e também em Bizâncio. Dizem que ele foi à Grécia e na Ásia Menor. Finalmente, percorreu os caminhos da Trácia, da Macedônia, da Tessália e voltou a Acaia, onde passou os últimos dias da sua vida. Esse valoroso homem, servidor de Jesus, o apóstolo da alegria, ele foi trucidado em Patras da Acaia, na Grécia, no dia 30 de novembro, segundo alguns pesquisadores, no ano 60. De acordo com a tradição, quando ele recebeu a notícia, preso, de que seria crucificado como Jesus, era esse o veredicto, ele se sentiu indigno e ele suplicou que a sua cruz fosse diferente. Ele queria que a sua morte não fosse igual à de Jesus. E então ele foi atado a uma cruz em forma de X, para que se fosse prolongado as suas dores e os seus sofrimentos. Durante 2 dias, ele ficou atado àquela cruz em praça pública, pregando o Evangelho, até se esgotar todas as suas forças, as suas energias, e ele retornar para o mundo espiritual. No momento da sua morte, uma luz divina envolveu seu corpo, paralisando a todos aqueles que estavam ali presentes. André nunca se esqueceu das palavras do Cristo, que dizia: Eis que vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Mesmo que te açoitem, saibam, eu estarei convosco. A cruz em forma de X, que André foi atado, recebeu o nome de Cruz de Santo André. Aqui no Brasil, em especial, ele é homenageado pelas leis de trânsito. Existe uma placa de advertência que tem a finalidade de chamar a atenção dos condutores de veículos para a existência de um entroncamento entre uma via rodoviária com uma via ferroviária. Aquela cruz em forma de X é chamada Cruz de Santo André. Também conta-se as tradições históricas que um navio que trazia as suas relíquias no ano 356 para Constantinopla naufragou na Baía da Escócia,
que depois recebeu o nome de Baía de Santo André. Os marinheiros que conseguiram salvar as relíquias, quando soltaram na praia, eles puderam introduzir naquela região o Evangelho de Jesus. E ele tornou-se, então, o padroeiro da Escócia. Dizem também que é padroeiro da Rússia, da Espanha e da Grécia. É padroeiro também dos açougueiros, dos pescadores e dos mineradores. Na Igreja Católica Apostólica Romana, o seu dia é comemorado no dia 30 de novembro, que é a causa da data da sua morte. Então, a Igreja começou a comemorar o dia de Santo André. Ele é chamado o Protocleto, porque foi o primeiro a ser chamado, o primeiro a ser convocado por Jesus para seguir os seus passos. Nessa noite, quando nós nos recordamos da sua existência, da sua vida aqui na Terra, é um grande exemplo para todos nós. Que possamos meditar sobre a força de André, sobre esse apóstolo da alegria que pôde dar o seu testemunho de amor, que pôde seguir os ensinamentos do Mestre, que pôde divulgar a mensagem do Evangelho, não apenas por suas palavras, mas principalmente por suas atitudes. Antes de nós finalizarmos o nosso encontro dessa noite, nós queríamos pedir aos nossos internautas, aqueles que estão nos assistindo, para que deem o seu like no vídeo, para que compartilhem, para que outras pessoas também possam assistir. Se você está acessando o nosso canal pela primeira vez, inscreva-se no canal, ative as notificações, o sininho, para que você possa ser lembrado quando um outro vídeo entrar no ar. Os nossos estudos vão prosseguir. Nós vamos ter o próximo estudo falando sobre Simão Pedro, o apóstolo da liderança, onde nós vamos comentar sobre esse homem também valoroso, que foi um dos seguidores de Jesus. Para nós finalizarmos o encontro dessa noite, nós vamos finalizar também de uma maneira diferente. Hoje nós vamos convidá-los a poder relembrar um pouco ainda mais da vida de André por meio de uma poesia que foi escrita por Charles Alexandre Simões Pires, intuído pelo Espírito Maria Dolores. A poesia se chama Protocleto. E nós vamos finalizar o encontro dessa noite com essa poesia, que será a nossa prece de encerramento. Muito obrigado pela sua presença e espero em breve podermos estar juntos novamente. Obrigado também pela sua doação através do QR Code que está aí na nossa tela. Auxilie a Fraternidade Sem Fronteiras, para que juntos possamos realizar um pouco mais. Uma boa noite para todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. O Protocleto. Qual luz que arrebata os caminhos, Jesus convidava a cada um, desde o telônio nos templos, à praia de Cafarnaum. Naquela manhã luminosa, chamou 2 pescadores para a missão valorosa dos passos renovadores. Entre os 2, o mais novo, chamado por todos André, o jovem da boa vontade, alicerçada na fé. O irmão de Simão Pedro era atento às profecias e seguia João Batista à procura do Messias. Andando pelas estradas, pôde ouvir em alta voz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de nós. Mestre, onde moras? Questionou André a Jesus. O convite que faço é agora: vem, vede, o Pai nos conduz. E o moço do Evangelho descobriu o caminho da vida, correu ao irmão mais velho
relatou a alegria sentida. Com bela manhã, em que o mestre saiu a pescar, à procura de André e Simão, que deixaram suas redes no mar. O apóstolo da alegria buscou a mensagem da luz. Fiel André seguia por onde passasse Jesus. E após as línguas de fogo, quando saíram aos pares, André foi com Bartolomeu em busca de novos ares. Chegando ao solo grego, até Patras da Caia, sonhava rever Simão Pedro, lembrando os tempos da praia. Mas diante do veredicto que o condenava à cruz, dizia que não merecia morrer como Jesus. André, sentindo que a vida estava então por um triz, foi condenado a morrer na cruz em forma de X. Seria atado ao madeiro, logo ao amanhecer, na praça ao invés do outeiro, para todo o povo ver. 3 dias e 2 noites, a força se esvair, entre escárnios e açoites, pregava o Evangelho a sorrir.